alguns representantes da imprensa aqui receberam um comunicado do Caio, né? É um comunicado bastante longo e como foi logo um pouquinho antes de começar o programa, eu ainda não consegui. Como você bem disse, é um dossiê, porque tem links para você ver documentos, depoimentos, fotos, prints de WhatsApp, tem muita coisa. Eu não consegui ver 100%, porque a gente já estava entrando no ar, mas em resumo, ele é um documento que, inclusive, vou até ler o comecinho dele aqui, ó. Ele fala assim: na manhã desta terça-feira, 24/9, famoso ontem, prestei meu depoimento na primeira delegacia de defesa da mulher, acompanhado da minha advogada Ana Beatriz Saguas, quando tive a oportunidade de esclarecer e apresentar provas sobre as falsas acusações a mim imputadas pela minha ex-namorada e mãe da minha terceira filha. Venho, através dessa carta, detalhar tanto os episódios específicos das supostas agressões, bem como de outras narrativas e informações inverídicas que foram trazidas por ela. E aí ele enumera aqui. Então, na primeira ele fala, suposta agressão na madrugada do dia 30. Ele fala, tenho provas, inclusive com imagens e testemunhas, que na noite do dia 29, eu e 2 amigos e a minha ex-namorada jantamos descontraidamente na minha residência. E aí tem um outro ponto. Suposta agressão na boate em 2023. Agressão que eu sofri, o Caio disse que o Caio Paulista sofreu uma agressão no dia 17 de fevereiro de 2024. Tem um outro ponto, da pensão alimentícia, que ele prova que ele paga aqui a pensão alimentícia em dia e que ele arcou com R$127 mil em depósitos e contas pagas, com todos os comprovantes entre o dia 6 de maio de 2024 e dia 11 de setembro de 2024, portanto um período de 4 meses aí. E Mas em outras juízo, não? verdades, segundo ele. Oi? Mas os depósitos são em juízo, não são? Eu entendi isso. Aqui ele diz aqui, ó, a mãe da minha terceira filha tem propagado mentira nas redes sociais e na televisão, afirmando que eu não pago pensão e que nossa filha está passando necessidades. Mais uma acusação completamente falsa. A pensão está bloqueada judicialmente desde o dia 4 de setembro à disposição dela, conforme consta no comprovante bancário. Além disso, continuo arcando com uma série de despesas da minha filha, mesmo após esse bloqueio, e tenho todos os comprovantes. E aí aqui embaixo tem o link para todos os comprovantes, etc. Então, assim, quando a gente recebe isso, né, a gente está dando um lado da história, a gente já conhece o lado da Maria Clara, é Maria Clara o nome dela, né, Clara, e agora a gente fica ouvindo os dois lados, que é o nosso dever, nossa obrigação aqui, e a gente tem essas apresentações aí dessas provas do Caio. Agora, não cabe a nós olhar e falar, essa prova é verdadeira, essa prova é falsa, cabe, claro, à polícia e à investigação que está correndo o depoimento que foi feito ontem na primeira delegacia de defesa da mulher. Você está mutada, Domi. Desculpa, gente, tá um barulho aqui, eu mutei. Com relação ao afastamento dele ou não no clube, a Leila falou que não ia afastar por enquanto, mas agora que o processo está correndo, não seria melhor ele ser afastado para poder se defender ou não? Olha, eu particularmente acho que seria melhor ele se afastar para defender, mas há quem pense o contrário, que seria injusto com ele afastá-lo da função sem que seja provada a culpa. Eu particularmente acho que num nível de gravidade desse, seria ideal tanto para o Palmeiras quanto para ele, que ele se afastasse e resolvesse, porque ele entra depois no jogo no domingo, no sábado, aliás, que o Palmeiras joga contra o Galo, se de repente ele for mal, entregar uma bola e tal, aí começa, porque ele tá respondendo, porque... E aí não só por conta dessa agressão, dessa suposta agressão, né, à ex-mulher dele, mas por casos graves e etc, eu acho que nesses casos é normalmente melhor o jogador se afastar e resolver, mas é uma questão muito delicada, porque tem esse lado mesmo, né? Quando você afasta o jogador sem que seja provado que ele está culpado, você pode estar tirando ele da profissão dele sem uma conclusão do caso, né? Então eu realmente acho que é bem complicado, eu entendo os dois lados. Para mim, idealmente, ele poderia resolver essa situação afastado do Palmeiras. Deixa eu voltar um passo aqui atrás, só porque eu acho que não mudou em relação a ontem, Domi. Assim, ele não tem um inquérito, ele não tem um processo, tem uma investigação acontecendo e ele foi prestar o depoimento da delegacia. Ou seja, tem uma investigação, tem uma acusação contra ele e ele está se defendendo num processo que ainda é investigatório. Não tem o Ministério Público não abriu um processo contra ele neste momento. É por isso que eu acho que a Leila tem razão em permitir que ele continue trabalhando se ele se sente confortável para trabalhar e se o Palmeiras sente que ele está confortável para trabalhar. Então, nesse ponto, eu acho que é uma decisão dele
e do clube ainda. No final da investigação, ele pode se confirmar culpado ou inocente. E pode virar um processo, ele pode ser preso se ele for considerado culpado. Mas é um passo ali na frente. Nesse momento, vou lembrar o caso da minha adolescência. Uma vez um estudante da minha escola correu atrás de mim com uma faca. Aí tinha uma investigação da polícia. Eu tinha 17 anos. Abriu-se uma investigação da polícia. Eu fui prestar um depoimento na polícia aos 17 anos de idade. Mas era uma investigação que acabou não dando em nada. Era uma investigação. Não era um inquérito, não era um processo. Eu estou certo de considerar uma investigação ou você acha que tem um processo aberto? Você está perguntando para mim ou para o Danilo? Para o Danilo primeiro, que ele está com os documentos. Não há de fato não há, é uma investigação ainda. O Caio foi na delegacia prestar o depoimento como parte dessa investigação, né? Até porque ele é parte acusada, então ele tem que ir ali e se defender. E aí essas supostas provas, que a gente tem que ver depois com calma se vão ser consideradas provas mesmo, podem dar a ele a condição de inocente, mas a gente tem que esperar. E é como eu te disse, PVC, eu sinceramente eu consigo concordar com as duas visões, com essa parte que você falou, se ele se sente confortável e ter que resolver, e caso o Palmeiras tivesse tomado a medida de afastá-lo, é muito uma questão muito que para mim serve nos dois, e aí se o Caio falar eu tô bem, quero jogar, beleza, eu entendo, eu acho que é importante que seja mantido um critério. E para completar, a gente vai, se é que já não está no ar, até estou dando uma olhada aqui, o pessoal da redação está com todo esse material na mão também e vai publicar uma matéria completinha sobre o caso do Caio, com todas as provas, os prints e tudo, porque a gente recebeu aqui, então dá para a gente ver em breve no ar. Como eu disse, esse dossiê chegou um pouquinho antes de a gente começar o programa aqui, então ainda não deu tempo de tudo com calma para colocar no papel. Você falou que é bem extenso, né? Tem quantas páginas, Danilo? Não, o que eu digo de ser extenso são 7 itens, só que tem links para todas as provas. Então tem tem link aqui para você ver a conversa do WhatsApp, tem um comprovante bancário, tem vídeo, tem foto, tem muita coisa, entendeu? E aí a gente precisa ver, organizar cronologicamente falando, né? Então por isso que eu digo que é grande nesse aspecto, porque só aqui, ó, eu vou contar agora aqui para você. Tem aqui, como ele coloca 5 itens, né, 5 subtópicos, digamos assim. E aí depois aqui tem 8 links. Comprovante do pagamento da pensão, foto manipulada e a foto verdadeira, conversa no celular, foto da mordida que ele tomou, documento do jogo contra o Fluminense, foto no WhatsApp com o dono do lounge, ata notorial e áudio, depoimento do Caio Paulista. Tem muita coisa e como é muito complicado, a gente tem que ver com bastante calma para poder escrever tudo certinho. E lembrando que não é prova, né? Isso são documentos apresentados pela defesa dele, vai ser mas considerado que ainda... prova depois. Perfeito. E é um lado da história, né? Existem dois lados da história e a gente sabe que... Vai, PVC. Não, só porque eu falar da história da Ana Beatriz Saguas, que é advogada que foi à Suíça na última etapa do processo do escândalo de Berna, que foi tentar reabrir o processo para o Cuca se defender, e a justiça suíça disse que o processo tinha caducado e que ele não tinha dívida com a justiça suíça nesse final do ano passado, depois da queda dele do Corinthians. A Ana Beatriz Saguas é a mesma advogada, é uma das advogadas que esteve na Suíça no final do processo do escândalo de Berna e que agora está defendendo o Caio Paulista. Isso é importante. Uma coisa que também é importante é um terceiro lado da história, que é curioso, que pode ser mentira, mas um terceiro lado da história é o depoimento da irmã dele, da irmã dela. Da irmã dela, que pode estar mentindo, mas também não é prova, é um outro ingrediente dessa mesma investigação. E é curioso que tem a irmã falando que a irmã tá mentindo e a mãe falando que a filha tá falando a verdade, né? Então é realmente um caso bem complexo, não é como, enfim, é bem complexo esse caso. Vazou um retorninho aí. A Domi travou? Domi voltou. Desculpa, gente.
caiu aqui, nem consegui escutar o finalzinho, depois eu vejo aqui no programa, mas eu acho que só o que eu estava terminando de falar, PVC, é que tem os dois lados, né? E caso de violência de gênero, a gente sabe que existe um peso muito grande da pessoa que está denunciando, embora tenha a presunção de inocência, a gente tem que lembrar que é muito raro que uma mulher faça uma denúncia falsa de agressão e de violência. Acontece, mas é muito raro, os números são raríssimos, até porque nada de bom vem para a vida de uma mulher que faz uma denúncia, a gente sabe como é difícil passar por esse processo. Então, fica aqui, obviamente, as nossas investigações, você vai acompanhar no All Sport todos os detalhes desse documento apresentado pelo jogador e, claro, a versão da vítima em breve. Vamos colocar na nossa conversa o Igor e o Thiago Arantes, porque temos mais um caso de bastidores policiais, né? A gente pode falar sobre isso por aqui. Bom dia, Igor. Bom dia, Thiago. Bem-vindos ao nosso programa. A gente deu uma matéria ontem no All Sport, que vocês dois fizeram parte de uma extensa cobertura, que comprovou que familiares do meia Lucas Paquetá do West Ham fizeram 2 transferências, totalizando R$40 mil para o atacante Luiz Henrique do Botafogo. Bom dia, Igor. Bom dia, Domi, PVC, Danilo, Arantes e os amigos que estão acompanhando a gente aqui no De Primeira. Pois é, ontem ficou quase que a publicação bateu certinho com o De Primeira, mas a gente estava resolvendo algumas questões. Estamos aqui de volta para falar no programa sobre essa situação, né? Para a gente recordar, é importante que o torcedor sempre entenda qual é a novidade de fato da matéria, é que a gente mostra a existência desses pagamentos, né? Como você mencionou, 2 depósitos, um de 10 mil, outro de 30 mil, do tio e do primo do Lucas Paquetá na conta do Luiz Henrique, quando ele ainda era jogador do Betis, lá no início de 2023, em janeiro e fevereiro. E por que isso pode ser relevante ou pode levar alguma coisa adiante? Vale lembrar que a gente tem, né, de notícia desde o ano passado que pipocou o jogo suspeito, né? Jogos suspeitos pipocaram nos alertas ali das empresas que monitoram, né, o volume de apostas, enfim, essa atividade toda. Um deles do Lucas Paquetá, ainda no West Ham contra o Aston Villa, e ao mesmo tempo, no mesmo dia, do Luiz Henrique no Vélez e no Betis e Vila Real, perdão. E aí a gente está tentando avançar mais nessas questões, né? Esses pagamentos são elementos que as próprias investigações, tanto da Espanha, que foi muito superficial, quanto da Inglaterra, que está conduzindo mais a fundo a questão do Paquetá e apontou de forma oficial, denunciando o Paquetá na FA, né, na Football Association, na Federação Inglesa. O Paquetá dá conta que a investigação aponta que ele tem 4 jogos, então do Luiz Henrique teria um jogo, mas a gente trazendo esse pagamento, esses pagamentos acontecem por ocasião de outras 2 partidas em que o Luiz Henrique também levou o cartão amarelo. Então, é isso que a gente está tentando mostrar para o torcedor. Às vezes pode ter uma reação, principalmente dos botafoguenses, né, achando que é complô do UOL, essas coisas todas, por conta da ocasião do jogo da Libertadores, mas eu só peço para o torcedor olhar um pouquinho a situação, respirando um pouquinho, com mais calma. Observa os elementos da matéria, o fato do tio do Paquetá, o Bruno Tolentino, ter admitido o pagamento, mas apesar de negar a existência de um esquema de apostas, mas a gente traz esses elementos que ajudam a entender um pouco mais e melhor a conexão entre o Luiz Henrique e a família do Lucas Paquetá, os dois que foram citados, né, inicialmente naquele relatório sobre apostas, e podem ter algum tipo de desdobramento esse caso todo, tanto na Inglaterra, e agora a gente fica no aguardo de ver se vai rolar alguma coisa aqui no Brasil também. O Thiago, que está lá na Europa, tem mais bastidores por lá. Na Inglaterra, o processo corre na justiça, em sigilo, mas na Espanha não existe nenhum processo quanto a isso, né? Thiago? Thiago travou, daqui a pouco ele reconecta. A gente explica então essa pergunta, né? Na Espanha, eu ouvi. Peraí, que ele está voltando ali. Conseguiu entrar. Isso, voltou. Não sei se ele está ouvindo a gente. Vou dar mais um tempinho, Igor, para ele reconectar, mas eu vou passar a palavra para o PVC, porque isso que você falou no final da sua entrada é muito importante. Eu estou vendo muita gente falando isso no chat, principalmente os botafoguenses, PVC, que estão vendo essa matéria como uma forma de desestabilizar o clube, porque é antes de um jogo tão importante para o Botafogo. Agora, aprender um pouquinho como funciona uma apuração dessas, que demora muito tempo, né, PVC? Claro. O Thiago voltou. Quer falar com ele primeiro?
Ou quer falar comigo? Não, já responde, eu já chamo ele. Tá bom. Eu acho assim, primeiro que as pessoas precisam voltar a entender, e a gente precisa se fazer entender no sentido do que é jornalismo. Ninguém está aqui querendo prejudicar time nenhum. Até porque o Paquetá não está jogando nem no Botafogo, nem no São Paulo, nem no Fluminense, nem no Atlético, nem no Flamengo. Tem uma investigação que nasceu na Inglaterra. Alguém na Inglaterra estava querendo prejudicar o West Ham? Não, ninguém queria prejudicar o West Ham, que fez uma belíssima campanha nos últimos 3 campeonatos ingleses. Até no ano passado caiu um pouquinho. O caso do Botafogo tem uma investigação que trouxe pagamentos para o Luiz Henrique. Ontem, a gente estava brincando, Domitila e eu, antes do programa começar, porque a gente sabia que a matéria estava prestes a entrar no ar, e a gente estava tentando entender o rumo da matéria, até pode ser inocente ou pode ser culpado. Aí eu falei, brincando, ele pode ter recebido dinheiro porque ele pagou a cerveja do churrasco. Aí vem a história do Pix, são 40 mil reais. Pô, tomamos cerveja pra caramba no churrasco, né? Que caro. Né? Então, assim, tem um... E o próprio Textor, o John Textor, é quem está conduzindo uma proposta de investigação sobre uma manipulação de resultados por sites de apostas. Então, quando você descobre que um jogador de qualquer clube que seja recebeu um dinheiro logo depois de tomar um cartão amarelo de uma família que está sendo investigada pela relação com outro jogador que está sendo investigado na Inglaterra, isto é notícia. Então, amigo, desculpa aí. Nenhum jornalista vai se sentir pressionado porque a torcida do Botafogo está brava. Desculpa. A torcida do Botafogo, a do Palmeiras, a do São Paulo, a do Corinthians. A gente está vendendo jornalismo, vendendo verdades. E a questão é, a verdade é que tem um Pix. O que representa este Pix? A justiça vai investigar. Pô, ninguém está dizendo que o Luiz Henrique é culpado. Nada. Agora, eu vou voltar para o caso do Buffon na Itália em 2005, que é muito flagrante. Ontem eu conversei até com o Textor sobre isso. O caso do Buffon aconteceu em outubro de 2005, ele quase ficou fora da Copa do Mundo. E na investigação, na época, ele admitiu que jogava, mas jurou que não jogava no campeonato italiano, ou seja, no campeonato que ele fazia parte. E disse que jogava antes de outubro de 2005. Por que outubro de 2005? Porque outubro de 2005 foi quando na Itália ficou latente, explícito, que quem trabalha na indústria do futebol não pode apostar em futebol. Veja, isso faz 19 anos. Na Itália, há 19 anos se sabe que jogador de futebol não pode apostar e que não pode estar envolvido em apostas. E a gente está descobrindo isso hoje, com a lógica do que tem. Tem muita coisa. Você trabalha para uma indústria que vive da credibilidade. Você, o jogador, você, o treinador, eu, o jornalista. A gente vai colocar na tela a nota do Botafogo respondendo a essa matéria do UOL, e aí eu repasso a pergunta para você, Thiago, porque um dos argumentos da nota do Botafogo é, abre aspas, como consta no certificado oficial expedido pela diretora jurídica da La Liga, não há investigação ou pendência jurídica dessa natureza envolvendo o jogador Luiz Henrique, Thiago. É isso, Domitila. Boa tarde para você. Agora conectado outra vez para o PVC, para o Danilo e para o Igor. Não existe realmente, mas esse documento ele não é de ontem, né? Esse documento é um documento de quando o Botafogo contratou o Luiz Henrique. Portanto, ele é um documento que ele tem a sua validade na data em que ele foi assinado. O que a gente traz na reportagem, Domitila, e isso o Igor já tinha explicado muito bem, mas eu queria reforçar, são fatos novos, né? Esse Pix não é que ninguém da imprensa tinha dado, é que assim a investigação na Inglaterra, e a gente entrou em contato com eles para fazer perguntas, né, sobre a investigação, eles não responderam muita coisa porque está tudo em sigilo, mas a investigação na Inglaterra não tinha esses dados, esses Pix, não tinha catalogados esses 2 jogos contra o Getafe e contra o Celta, enfim, são fatos totalmente novos para a investigação. Portanto, é impossível realmente que o Luiz Henrique tenha sido investigado por isso, porque isso ainda não estava na investigação. Talvez agora eles entrem em contato com a gente, né, com o UOL, e peçam para que isso seja acrescentado à investigação,
seja na Inglaterra, seja numa possível investigação no Brasil, ou seja, no improvável despertar da Federação Espanhola, que há mais de 2 semanas eu mando mensagem para eles todos os dias falando que a gente vai publicar a reportagem e eles não respondem. Talvez eles acordem agora e comecem a investigar de fato o que está acontecendo. Mas o argumento de que o Luiz Henrique não foi investigado, ele não foi investigado pelo que aconteceu ou pelas evidências que existiam até a publicação da nossa reportagem de ontem, né? Portanto, esse argumento, ele é válido, mas ele, a partir de agora, ele deixa de ser válido porque são fatos novos que a gente traz para a mesa, inclusive no meio do futebol, entre jornalistas, conversando com empresários, com jogadores, muita gente fala, foi a família do Paquetá, foi fulano, foi o tio do Paquetá, mas ninguém nunca tinha conseguido uma declaração do tio do Paquetá ou de um familiar do Paquetá falando que realmente eles apostam, falando que eles são, enfim, que eles apostam em jogos do Paquetá, e isso a reportagem também traz. Então, assim, o argumento do ele não tem nada contra ele, não tem, baseado nas provas que existiam nas investigações até agora, né? Acho que é muito importante a gente frisar isso, para a gente traçar uma linha do que é novidade na reportagem e do que é a investigação que foi feita mais ou menos na Espanha, não dá nem para dizer que foi feita, porque nunca se abriu de fato um processo, e que na Inglaterra, contra o Luiz Henrique, não foi feita, porque a Inglaterra, a FA, ela tem uma prioridade absoluta para jogadores que estão sob o seu guarda-chuva, né, que são ali as 4 primeiras divisões do campeonato inglês. Qual